Olá, bem-vindos ao nosso Luz, Câmera, Pulsão, o nosso canal de divulgação aí dos nossos encontros de cinema e psicanálise. Desta vez estamos aí com este filme, este filmaço do Almodóvar, Pedro Almodóvar, diretor espanhol, o mais consagrado diretor espanhol e da atualidade, e que se chama O Quarto ao Lado. The Room Next Door, que é, inclusive, o primeiro filme que o Almodóvar escreve o roteiro e dirige um filme totalmente em inglês. Um filme que foi bastante premiado, né? Cuja inspiração aí para o roteiro que foi lançado aí em 2024, produzido também nos Estados Unidos, né, com a Julianne Moore e a Tilda Swinton fazendo papéis magníficos, a Julianne no papel de Ingrid e Tilda Swinton no papel da Martha, e que foi inspirado aí neste romance da Sigrid Nunes, What Are You Going Through? O que você está enfrentando? Um romance de 2020 dessa escritora nova-iorquina. Né? O título do filme, inclusive tanto no inglês como em português, a origem é por essa frase aí da Simone Weil, a escritora francesa, falecida ali nos anos 1940, né? E que traz no seu romance, um romance que eu recomendo muito aí a leitura, um romance curtinho, gostoso de ler, impressionante assim, na qualidade, premiado, inclusive, muito aclamado aí pela crítica, né? A narrativa aí do romance é parte da história de diferentes pessoas passando pelas situações mais difíceis, né? Algumas, inclusive, até extremas, né? Seja situações vividas ou recordadas pela narradora ou por personagens da literatura aí que ela vai recordando e vai citando. Então, é o caso de um casal de idosos que viveram juntos por mais de 50 anos e agora vão ter que se separar, vão ter que morar separados, né? Porque numa depressão econômica que estavam passando, os filhos não podiam arcar com os dois morando na mesma casa, os filhos moravam em cidades diferentes, né? Ou então, numa outra passagem, uma conversa muito triste, muito tensa aí, entre um pai e uma filha que há um ano haviam perdido a sua esposa e mãe, portanto, né? Ou ainda pessoas sofrendo de doenças graves ou de doenças incuráveis, né? Apesar aí de toda uma vida de cuidados com a saúde, ironicamente, ficaram aí enfermos, né? Ou seja, o sofrimento humano, o sofrimento da pessoa é o tema como um fio condutor, e a morte como um marcador extremo desse sofrimento humano. Enfim, aí na história da Marta e da Ingrid, o filme aborda o tema muito sensível da nossa finitude e, de certa forma, aí, também do nosso desamparo, né? Por falar em desamparo, né, eu leio aqui uma frase que está no romance da Nunes, né? Quando você chega a este mundo, há pelo menos dois de você, mas ao sair dele, você está sozinho. Então, solidão e desamparo, né? Como sendo aí os temas que o filme vai estar tocando, que o filme vai estar tangenciando e vai trazendo aí de uma maneira assim muito contundente, muito firme, muito intensa realmente. É um filme muito forte, né? Para ser assistido, de fato, né? Na sequência, logo na sequência aí de abertura do filme, a Ingrid, que é uma escritora e está dando ali uma sessão de autógrafos, ela fala uma frase interessante, né, que eu vou tomar como ponto de partida. Ela comenta com uma das fãs que veio, uma das leitoras que veio, né, trazer o exemplar para ela autografar. Ela diz: eu não acho que algo vivo tenha que morrer, eu não concordo que exista morte, né? Então, o filme, logo de saída, já nos coloca aí diante dessa dura indiferença do real. A vida em si mesma não é justa
a vida em si mesma não é injusta, a morte existe, a nossa finitude é uma realidade, e a morte nos alcançará a todos, aceitemos ou não. Né? A Sigrid Nunes, no livro, inclusive, cita uma frase de Kafka, tá? O sentido da vida é que ela acaba. Portanto, algo que pode fazer diferença na vida de alguém que sofre, alguém que está tendo uma doença que já foi decretada como incurável, é se esse alguém encontrará ou não quem não lhe seja indiferente, quem se importe com ela. Enfim, encontrar alguém que lhe pergunte o que você está enfrentando. E isso a Ingrid, no filme, fez. Ela perguntou para Marta. E no original francês, aliás, o título é muito mais incisivo, né? A frase da Simone Weil é mais intensa, é mais marcante ainda. Quel est ton tormento? Ou seja, qual é o seu tormento? A Ingrid fez mais. Ela perguntou e ela ficou com a Marta no seu tormento. Outra coisa interessante aqui no romance é que não há nomes de personagens. Tá? Eu aparece como sendo a narradora na primeira pessoa no filme é a Ingrid, mas no romance não tem nome. Tá? A amiga com câncer é sempre referida como a minha amiga. No filme faz o papel de Marta, não? Mas no romance original não tem nome, minha amiga. O ex, que no filme é Damian, né, é apenas o meu ex. Né? Ou seja, não havendo nomes, sugere uma certa universalidade das vivências narradas. Se não há nenhum nome, todos os nomes são possíveis. É uma obra de ficção, mas nem por isso deixa de ser muito realista. Todos nós corremos o risco de ter que passar por uma situação semelhante, consigo mesmo ou com alguém muito querido. Né? O filme, inclusive, mantém assim, uma certa fidelidade na essência com relação ao romance, mas há diferenças, não apenas em relação a alguns detalhes, mas também no desfecho e no fio condutor. O Almodóvar escolheu um fio condutor com o seu talento ali sempre surpreendente, né, para escrever o seu roteiro. Tá? E eu recomendaria bastante, tá, a leitura do romance como um complemento ao filme. Se você gostou do filme e quer se dedicar um pouco mais a essa obra, né, eu recomendo a leitura. Ali você vai perceber uma evolução na intimidade da relação entre as duas amigas. Ali vai ser dada uma ênfase um pouco maior que no filme, né? Com relação ao contexto de uma crise global, ecológica, político, militar, ou seja, de certa maneira, o nosso planeta também estaria diante de uma doença fatal, né? A humanidade estaria correndo risco de extinção, portanto, estaria numa situação próxima aí à terminal. Né? A tradução para o português está disponível nas livrarias e a versão original pode, inclusive, ser encontrada no formato Kindle. Tá? Enfim, a narrativa central aí desta bela produção cinematográfica é justamente que as duas jornalistas são antigas amigas e são antigas colegas, né? Elas se encontram depois de muitos anos de desencontro, a vida delas tomou rumos diferentes. Tá? A Ingrid é uma escritora renomada, seus livros fazem bastante sucesso e, curiosamente, ela escreve sobre a morte, como um modo, inclusive, de amenizar o seu próprio medo da morte. Né? Bom, a Marta, por sua vez, que também era jornalista, foi correspondente de guerra, viu a morte de perto, de muito perto, mas agora enfrenta a própria morte. Ela está com um câncer avançado, um câncer cervical, e ela passou por vários tratamentos que no final se revelaram infrutíferos. A Ingrid, sabendo, né, da doença da Marta, ela vai visitá-la, e a partir dessa primeira visita, a Ingrid se solidariza com a Marta, decide manter o contato, passar mais tempo com ela, né? E descobre aí que a Marta havia tomado duas decisões muito importantes, que vão implicar na vida de Ingrid. Tá? A primeira é que Marta decidiu interromper o seu tratamento.
já não tinha mais resultado, já não vinha mais dando resultado, e ela, com essa interrupção, ela dá o ponto de partida do enredo e estabelece como que a sua coluna vertebral da narrativa do romance e também, principalmente aqui, do roteiro do filme, né? Primeiro que ela decide dar fim à própria vida, por ela recusar-se a terminar seus dias em dor e sofrimento inúteis e sem sentido para ela. Ela quer a eutanásia, ela quer a morte autoinduzida. E Marta ainda pede a Ingrid apenas que esteja por perto, no quarto ao lado, daí o nome do filme, quando ela decidir que chegou a hora de tomar um comprimido de uma droga clandestina, uma droga letal, que ela teria conseguido comprar na internet, né? Ela não quer se sentir tão só nesse momento. Ela aluga uma casa retirada da cidade para ir morrer longe de todo lugar já conhecido, e a Ingrid vai com ela. Então, esse é o filme que aborda a terrível situação de alguém que está com uma doença fatal, para a qual não há ou não há mais tratamento e que levará à morte. E também o terrível sofrimento psíquico trazido pela desesperança, acompanhado do sofrimento físico causado pela doença ou pelos tratamentos, né? Um sofrimento de todo modo inútil, no caso, né? E aí o filme levanta de cara uma questão ética, né? Quanto à autonomia do paciente, da pessoa que sofre, com relação a antecipar o fim da sua própria vida, né? Ou seja, a eutanásia ou a morte autoinduzida, como um problema sério, porque se trata de um tabu ancestral no Ocidente da tradição judaico-cristã, sempre foi algo que mereceu uma condenação moral pela Igreja desde a antiguidade, uma proibição também em diferentes culturas, né? E também, assim, induzir ou ser cúmplice de uma tentativa de suicídio, de eutanásia, é um crime ainda proibido pela lei e em muitos países, assim, inclusive aqui no Brasil, né? E é aí que a questão ética se desdobra e envolve também sua amiga. Qual a responsabilidade ética da Ingrid diante da decisão e do pedido de Marta? Ela pode ser legalmente responsabilizada pela cumplicidade com o suicídio da amiga. É o que alega, por exemplo, o policial, mais no final do filme, que investiga a morte de Marta, né? Do ponto de vista legal, portanto, ela seria culpada. Mas como agir considerando uma ética não alcançada pela lei? Por que estamos falando como se fôssemos criminosos? Ela desabafa, Ingrid desabafa, né, para o seu amigo quando falavam da decisão de Marta, né? E, enfim, este é um filme, e aí sim, o núcleo central do filme, sobre a força de uma amizade, ou seja, a potência do amor, o laço e a dificílima tarefa de ficar perto de alguém que amamos e que está para morrer. Quem suporta ficar no quarto ao lado? Ou seja, o quarto ao lado, né, é um filme que tem como ponto central toda essa potência amorosa que nós somos capazes, o amor que pode haver numa relação de sincera amizade entre duas pessoas, né? E Ingrid foi essa pessoa, apesar do filme demonstrar com muita crueza a terrível angústia que ela passava em vários momentos do filme também, tá? A força, portanto, da história transcorre a partir dessa tensão entre a morte e a vida. As próprias personagens centrais encarnam, né, essa tensão. É impressionante, a gente vai assistindo o filme, enquanto a Marta está assombrosamente magra, pálida, parece que ela está morrendo a cada nova sequência do enredo. Ingrid continua bonita e com uma aparência saudável, tem energia para ir às compras, à academia de ginástica, cuidar da amiga que está morrendo, né? Então, morte e vida num duelo, numa antítese, né? Para Marta, a morte se aproxima. E seus últimos dias de vida prometem dor e sofrimento. Por isso, ela quer antecipar sua morte. Mas a vida ainda está presente. Apesar da tristeza e dos seus muitos momentos de angústias, em outros momentos, aí a Marta também faz questão de manter o seu humor,
relembra os tempos em que ela se sente como tendo sido bem vividos na sua história, né? Se a vida agora, para ela, está por terminar e não há o que fazer, ela permanece dando esse sentido aos seus últimos dias de vida. Ela se propõe ativamente a escolher como quer viver seus últimos dias, né? Além de que, em nenhum momento, demonstrar dúvida consciente sobre sua decisão pela eutanásia. A Marta também demonstra, então, uma serenidade e uma convicção até vibrante aí com relação aí a essa decisão que ela havia tomado, né? Claro, tá? Há um momento ali em que isso aí se rompe um pouquinho e a gente vai poder pensar também, tá bom? Essa temática da morte e da vida nos faz lembrar que, justamente ali em A Lei do Princípio do Prazer, em 1920, Freud propõe ali um segundo dualismo das pulsões, a partir da constatação dessa tensão constante entre as pulsões de vida e as pulsões de morte, entre Eros e Thanatos, né? Eros, esse princípio de vida, esse princípio de ligar, de agregar, de tornar complexas as coisas, presente da nossa potência amorosa, de nos ligar uns aos outros. Marta, após lutar pela vida através dos seus tratamentos que se mostraram fracassados, agora se apega à pouca vida, do modo que, a pouca vida que lhe resta, do modo que lhe parece fazer sentido. Ela demanda a companhia de Ingrid, olha aí a ligação, né? A quem ela se liga fortemente em seus últimos dias. Ingrid também se apega a Marta, se liga a ela, né? Portanto, assim, há um preço a pagar por Eros. Para Ingrid estar próxima assim, de Marta, nesses seus últimos dias de vida, ela enfrentará também a angústia da sua impotência, né? Há momentos, inclusive, aí no filme, em que a Ingrid responde à sua amiga com muita angústia, assim, eu não sei o que dizer, ou eu não sei como te ajudar. É a culpa pela impotência, a culpa do sobrevivente, né? E nós conhecemos essa experiência, como é difícil para nós admitirmos a nossa própria impotência diante de quem sofre. Quantas vezes a gente acaba dando conselhos simplistas a amigos com problemas que acabam soando como cobranças, às vezes podem ser até torturantes, né? Como é difícil admitir que tudo que podemos fazer, muitas vezes, é apenas estar por perto, trazendo o conforto da presença. Ou seja, é estar apenas ali, no quarto ao lado. Pelo seu lado, a Marta também se sente culpada assim, em vários momentos, né? Não estou sendo muito cansativa, ela pergunta para a Ingrid, né? A culpa por estar enferma, a situação angustiante pela que passam muitos enfermos ao se sentirem um peso, um fardo para os que deles lhe cuidam, né? E, ao mesmo tempo, com todas essas provas de vida, de ligação, nós vemos a força de Thanatos, esse princípio inexorável impulsionando na direção do desligar, do dissolver, do desagregar. Marta está por desligar-se do fio da vida que existe há milhões de anos aí nesse planeta. Para ela não há mais planos ou projetos futuros para desejar. Não há novas pessoas às quais ela possa se ligar, nas quais investir afetivamente. O futuro se dissolveu para ela. Marta se desligou do amanhã. Sua doença e os efeitos colaterais dos seus tratamentos perturbam sua audição, seu senso de orientação, ou seja, fazem ela se desligar dos seus sentidos, como que antecipando a dura realidade de que ela mesma está por se desligar do seu próprio corpo e da vida. Na verdade, Marta já vivia perto da morte. Marta, num certo momento, diz: trago a morte dentro de mim. Ela foi jornalista, ela foi correspondente de guerra, viu os horrores da guerra e da morte por perto, correu riscos na região de combate, nas regiões de combate que ela esteve, né? E, por seu lado, a Ingrid tem medo da morte, é inconformada com a ideia de uma finitude humana, escreve romances com o tema da morte. Ou seja, ambas, de formas diferentes, por caminhos diferentes, deram um destino sublimado comum à escrita, né? Para o tema da morte. Ambas escreviam
né, sobre a morte. E por isso aí entra novamente Eros, as forças dessas pulsões de vidas, que sempre mescladas às pulsões de morte, atenuam o poder mortífero de Thanatos, né? Marta conta que nos seus tempos de jornalista, correspondente de guerra, o sexo é a melhor maneira de afastar os pensamentos de morte. E ela fala, né, da intensidade de vida sexual que ela tinha no meio daquelas situações terríveis que ela passava. Eros permitindo suportar o medo, a dor, as perdas, a ameaça de Thanatos, né? Isso valeu também ali para os missionários carmelitas, que aparecem no filme, amigos de Marta, né, que arriscavam suas vidas pelas populações das zonas de guerra. Ou seja, também o amor homoafetivo os ajudava a suportar o medo da morte e os horrores que eles viam de perto, que eles enfrentavam. Ou seja, estamos falando da força de Eros, das pulsões de vida, para outorgar dignidade da escolha erótica em meio ao império daquelas pulsões destrutivas e mortíferas à solta nos cenários de guerra, né? O filme, portanto, por qualquer perspectiva que a gente veja, apesar de falar de guerra e de morte e de doença, de enfermidade, de uma paciente terminal, o filme transborda de eros, de sexualidade, de vida, né? A Marta, inclusive, tem uma convicção serena, até em certo momento feliz. A Ingrid pergunta para ela: você está ok? E ela responde: estou muito feliz. Ou seja, o apego à vida que ela ainda podia ter, né? E, se bem que, nesse momento, essa serenidade é perturbada, aí está o inconsciente, né? Houve um ato falho da Marta, ela esqueceu o comprimido, o tal famoso comprimido que ela iria tomar para praticar a eutanásia, ela esquece na casa dela, e ela tem que voltar para buscar, né? Então, revela que há, sim, alguma ambivalência no nível mais profundo, mais inconsciente, né? E é uma passagem, inclusive, meio sinistra, porque a Marta comenta, quando entra no seu apartamento, depois de ter se despedido, ela fala: é como estar voltando aqui depois de eu morrer, né? É curioso que o filme, e o Almodóvar foi mestre nisso, ele cria um espaço até para o momento cômico. Quando a porta do quarto tinha sido fechada pelo vento, e a Ingrid, vendo o quarto fechado pela manhã, a porta do quarto fechada, ela entende como sendo o sinal que elas tinham combinado, né? A Marta tinha falado que ela saberia que ela tinha tomado o comprimido quando a porta do quarto estivesse fechada, porque ela dormia sempre com a porta aberta. Então, a Marta estaria morta, né? E a Ingrid já entra no luto. E quando a Marta aparece, a Ingrid se desespera, leva um maior susto e demonstra toda a sua angústia e até raiva. E isso cria um momento hilário do filme, porque a Marta vira para ela e pergunta: é justo você ficar brava comigo porque eu estou viva ainda? Ou seja, estamos falando aí da arte de um filme que consegue trabalhar, consegue nos aproximar de um tema espinhoso, doloroso, ameaçador para todos nós, com uma forma toda talentosa do Almodóvar, a partir de um lindo romance aí, né, da Sigrid Nunes. Bom, estamos falando de Eros, mas vamos dar umas pinceladas mostrando que o filme também mostra um Eros que não é exatamente tão idealizado assim, porque a vida traz frustrações e traz conflitos, né? A Marta também trazia uma dor anterior à sua enfermidade. Ela tinha uma filha, a Michele, gerada na sua juventude, que rompe com a mãe a partir da recusa de Marta em levá-la ao seu pai biológico, que era o tal do Fred. E o Fred havia servido na guerra, lá atrás, na juventude de Marta, né? De novo aí o tema da guerra, né? Da qual ele voltou perturbado, num quadro depressivo, confuso, certamente traumatizado pelos horrores da guerra, né? E nesse retorno, ela se encontra com a Marta e ela fica grávida dele. E ele, perturbado como ele estava, mesmo assim decidiu partir e nunca mais deu notícia, né? A Michelle, a filha, cresce sabendo apenas parte da verdade. E aí, meio que injustamente, culpa a mãe por impedi-la de conhecer o pai, né? O pai acaba
ela vem a descobrir depois que ele acaba morrendo tragicamente num incêndio, quando a sua loucura fez ele ouvir vozes pedindo socorro dentro de uma casa lá no campo que estava pegando fogo, mas não havia ninguém. Ou seja, ele mesmo, o Fred, era mais uma vítima da guerra, né? E com isso, a Marta tem que se resignar com a ruptura da filha. Se mantém distante durante toda a doença da mãe, só vai aparecer no final do filme com ela já falecida. Ela permanece indiferente, mesmo quando a mãe lhe conta da sua opção aí pela eutanásia. Ou seja, o tema é também das dificuldades da vida, entre as dificuldades da vida, essa dificuldade, essa desaproximação, até essa ruptura entre as gerações, que também aconteceu na vida do Damien, do amigo comum das duas no filme, né? O seu filho havia rompido com o pai pela intolerância que o Damien demonstrou quando seu filho lhe comunica uma nova gravidez da sua esposa. Ou seja, a convicção ideológica e política do pai, o pai fazia conferências, dava palestras falando sobre o fim do mundo, falando sobre o planeta estar numa condição terminal irreversível, né? O pai não via mais qualquer sentido em procriar filhos diante do estado terminal que ele via para o planeta e para a civilização humana. Essa sua convicção ideológica e política vai lhe custar a ruptura com o seu próprio filho. E quantas vezes nós passamos a ver isso nas famílias e entre amigos, nesses tempos de forte polarização, chegando ao extremo de verdadeiros diálogos entre surdos, levando a rupturas. Outro tema, o tema, portanto, aí da esperança e do futuro, também impregna a narrativa. Levanta uma problematização assim, bastante complexa. Tá? A Marta, de fato, não tinha mais futuro. E o Dani acreditava que a civilização não tinha mais futuro. Então, levanta-se a questão, a pergunta: se não há mais futuro, por que viver? Por que lutar pelo que se acredita? Por que gerar filhos? Essa é uma pergunta central que o filme vai deixando para nós, né? O filme vai transitar também por alguns impasses da nossa cultura. Tá? O Quarto ao Lado faz-nos pensar nos impasses contemporâneos da nossa cultura. Eros nos faz ligar uns aos outros, mas também nos complica, né? Na hora que a Ingrid vai para a academia, o seu personal trainer, né, fica sensibilizado com o relato que ela conta da amiga que estava numa doença terminal. E, sensibilizado, diz que gostaria de abraçá-la naquele momento, mas não pode mais ter contato físico com suas alunas, porque a academia tomou medidas para proteger-se de processos, de acusações de assédio sexual. A Ingrid, agradecida, lhe responde: sinto-me abraçada, obrigada. Né? Um momento ali de muita ternura, de compreensão mútua do filme. Tá? Ou seja, estamos falando de uma complicação do politicamente correto e outras formações reativas aí dos nossos tempos, que muitas vezes, sinceramente, parece que são como que um câncer que espalha uma preocupação, muitas vezes paranoica, em nossas mínimas atitudes e comportamentos, ceifando a espontaneidade por causa de uma atitude de patrulhamento, qualquer expressão que se vá falar, qualquer atitude que se vá tomar, ceifa a espontaneidade do carinho, do humor, né? O identitarismo tantas vezes funcionando como um sectarismo aí hoje em dia, né? Por exemplo, por outro lado, o policial lá, fanático religioso, no final do filme, que estava mais preocupado com a sua suspeita quanto à cumplicidade de Ingrid no suicídio da amiga, do que com a dor de Ingrid ou o sofrimento pelo que estava passando, teria passado a falecida Marta, né? Ou seja, o moralismo que faz as pessoas se tornarem insensíveis à dor do outro, incapazes de alteridade, incapazes de fazer alguém em sofrimento se sentir abraçado. Definitivamente, alguém como esse policial, não é alguém que a gente gostaria de escolher para estar no quarto ao lado nos nossos momentos de angústia, né? Eu lembro aqui um trecho aí do romance original, né? Onde ela cita que existem dois tipos de pessoas no mundo, né?
as que, ao verem outra pessoa sofrendo, pensam, isso pode acontecer comigo. E o outro tipo de pessoas são as que pensam, isso nunca vai acontecer comigo. O primeiro tipo nos ajuda a perseverar. O segundo torna a nossa vida um inferno. E aí, caminhamos dessa forma para o epílogo do nosso filme. Tá? É um filme potente para abrir questões, levantar perguntas e não para dar respostas fáceis. É um filme que está muito mais preocupado com por apontar as complexidades do nosso viver, do Eros, que faz estar ligados à vida e uns aos outros, muito mais preocupado com a complexidade disso, com o preço a se pagar, muitas vezes, do que impor uma lição de moral. Tá? E eu destacaria no epílogo, no final do filme, né, dois pontos assim, que me pareceram interessantes. O primeiro deles é uma feliz ironia. Tá? Eros, o princípio de ligar-se, o princípio do amor ali entre as duas amigas foi tão poderoso no laço Ingrid e Marta, que não foi preciso que a Ingrid estivesse no quarto ao lado. Né? A Ingrid tinha saído para se encontrar com o Damien, e iria voltar dali a pouco, e, surpreendentemente, quando ela volta, a amiga tinha tomado o comprimido. Ou seja, um outro traço de genialidade do roteiro e do Almodóvar que nos faz viver a tensão de cada momento em que a morte poderia acontecer. Porque todas as manhãs a Ingrid subia as escadas, a porta estará aberta ou fechada, e a gente acompanhava aquele olhar da Ingrid, né? E, no fim, a gente é surpreendido quando a morte acontece, quando, de certa forma, não esperávamos, né? Como é na vida real. Mesmo a morte mais anunciada sempre traz um elemento de inesperado. E o segundo destaque que eu faço no epílogo é a belíssima conclusão, mostrando alguma coisa no estilo assim de que a vida prossegue. Porque a Marta sai do quarto e aí aparece pela primeira vez a Michele, da qual a gente só ouvia falar, a filha de Marta. E, genialmente, né, o Almodóvar escalou para esse papel a mesma Tilda Swinton. E a mesma roupa branca, a mesma espreguiçadeira, ela vai se deitar, que a mãe usava, ela vai se deitar. Os mesmos cantos dos pássaros são ouvidos, a mesma neve caindo, ou seja, passa-nos uma mensagem assim que o fio da vida que prossegue dá continuidade ao que a vida tem de trágico e de belo. De trágico pela incompletude, fruto do nosso desejo, pela castração maior, que é a morte, e belo, porque temos a possibilidade de construir o sentido para a própria vida, no individual e no coletivo, e sermos responsáveis por essa escolha. Não somente na hora da morte, mas ao longo da própria vida. Há muitos momentos de dor e angústia em que o que mais precisamos é ter alguém no quarto ao lado. E feliz daquele que encontrar em si a riqueza e a força e o altruísmo para ser quem está no quarto ao lado quando alguém que amamos está em sofrimento. É isso aí, pessoal. O Quarto ao Lado, um filme muito humano, muito triste, mas nem por isso deixa de ser belíssimo. É um filme muito triste, mas um filme longe do melancólico, como as próprias flores fortes, né, e alegres ali do Almodóvar. Né? O filme, inclusive, como comentamos, até cômico em algumas das passagens. Ou seja, é a arte aí do Almodóvar que nos faz aí nos aproximar, né, de temas densos, complexos e muito pesados, mas de uma forma notavelmente fluida. Os temas não são leves, mas o Almodóvar nos enleva. Né? Obrigado aí pela atenção, acompanhe as nossas análises fílmicas por este canal e, se você está em Londrina, participe presencialmente dos nossos encontros de cinema e psicanálise que acontecem ali todos os meses, como estávamos falando. A entrada sempre é franca, os encontros são abertos ao público, procure pelo nosso canal e pelas nossas páginas Luz, Câmera, Pulsão, no Insta, no Facebook, nas redes sociais, para saber de nossa programação. Até a próxima.